Quando nós entramos na nossa mãe natureza, meu filho, só em nós olhar para nossa mãe natureza, só em nós olhar, o coração abre. Só em nós olhar. E significa muitas coisas, muita coisa. Significa. Então, em 86, o parente, Antônio Celestino, resolveu vir para a Mata da Cafurna para reivindicar algumas terras para os índios que não tinham terra para trabalhar, assim como eu e outros que estão aqui na aldeia Mata da Cafurna. Então, tivemos a decadência de ocupar essa área aqui, a fazenda que era de Everardo Garrote. Então a gente ocupou essa área, 37 famílias, nessa época a senhora que tinha 37 famílias, que veio da Fazenda Canto, então aqui se juntou com outras famílias da Cafurna de Baixo, outras do Alto do Cruzeiro, que era índio também, inclusive eu nasci e me criei aqui no Alto. Mas quando eu morava no Alto não existia casa, era só mato mesmo. Então nós viemos, ocupamos essa área e com 7 dias o proprietário e a polícia veio, colocou nós para fora, né? Mas que ele trouxe uma liminar também, que essa liminar ela só vigorava 5 dias. Então antes desses 5 dias, eu fui para Recife, eu e o Zé Neto, filho de Antônio Celestino. Então fomos reivindicar um advogado para que a liminar não caísse e nós conseguíssemos as terras na justiça, né? Assim como foi feito. Então o advogado levou o conhecimento da FUNAI, dos direitos dos povos indígenas do Chucurês Cariri. Então ele conseguiu colocar a liminar na justiça e a liminar não vigorou. Então ficou na justiça e nós também saímos do território de Everardo Garrote. Aí ficamos na reserva, porque de qualquer forma a reserva era a nossa segurança. Mas nós não tendo água para tomar, usar, então tinha esse outro terreno que era de Pedro Benoni ao lado, e a gente conversamos com ele e chegamos a uma concórdia de boa-fé. E ele cedeu o terreno para mim e foi negociar com a FUNAI. Foi onde a gente ficou numa vertente, tirando água para usar, né? Aí daí por diante, quando essa terra ficou na justiça, aí Antônio Celestino entregou o caso para Maninha. Aí Maninha ficou como uma liderança em linha de frente. Aí chegou a nós ocupar a área de Hélio. E a área de Hélio ficou também a gente ocupando, e até quando foi para a justiça também e ficou para resolver esse problema. Essa terra aqui, qual é o valor dessa terra aqui? Terra descascada é igual o lajeiro. E assim é isso, a Mata da Cafurna me fez com que eu, com meu povo, defender ela, porque ela estava ameaçada de ser um plantio de uma empresa aí, de plantio de maracujá. Aí estava ameaçado, mas naquela época ela estava pertencendo à prefeitura, né? Estava pertencendo à prefeitura, aí não havia recurso
Aí para o interessado no inverno não conseguiu. Aí eles pensaram formar uma para haver uma faculdade em Palmeiras, que não tinha. Aí não havia dinheiro, aí pensaram a passar ela como patrimônio da faculdade, aí vendia e fazia faculdade, né? Mas havia três índios, jovens estudantes, estudavam no Pio Dojo, isso foi lá no Pio Dojo, um colégio aí dos nobres daqui, de Palmeiras, dos índios. Então, os índios, os garotos vieram, aí disseram que estava houve essa reunião de venda para fazer a faculdade. Aí foi que nós pensamos, ocupemos ela. Né? Não foi retomada. Ocupemos, que já era da prefeitura, parecia prefeitura. Agora retomada foi daqui. Aí, pé de pau para lá foi retomada. 500 e tantas, 505 tarefas, essa foi retomada. Foi ação minha com um pequeno grupo forte. Nós fizemos a retomada e conseguimos ganhar, mesmo com sofrimento. Sofremos uma liminar de um juiz, né? Saímos, eu requeri, entrei na justiça e o advogado que ingressou disse antes não, mas dentro de um ano eu mostro que o senhor vota. Deu certo, quando eu votei. Esses três rapazes estudavam aí na cidade e o viram que dá. Eu acho que teve um diálogo lá que essa mata aí ia ser doada para uma faculdade. Essa mata, na época, o prefeito era Ernesto Prício. Então eles se avexaram, se aperrearam, né? Aí chegaram em casa, contaram para o pai que essa mata não podia ser doada para uma faculdade, porque era uma mata indígena, ela estava dentro em cima da aldeia, que foi a primeira aldeia reconhecida pelo SPI, foi a Cafuna de Baixo, que é uma cafuna só, mas essa fica a mata da Cafuna por causa da reserva. E Pedro e Paulo e José acharam que não devia ser assim. Aí foi conversando com os outros índios e que não podia ser, eles tinham que ocupar essa terra para Funais pagar ela, né? Então foi isso que aconteceu. O Zé e o Paulo se organizaram e fizeram aquela corrente, aquela aliança com os outros de Fazenda Canto, porque nessa época só tinha Fazenda Canto, não tinha outras aldeias. Então eles se organizaram e vieram para a mata aí. Agora o povo todinho da Fazenda Canto, só existia Fazenda Canto. Aí vieram e acionaram a FUNAI veio, negociou de boa fé aí com o prefeito, aí a mata ficou à disposição aí da comunidade, da Altenia, né? Que pertence à Altenia toda, não só aqui. Realmente o branco queria, como que eu falei, aqui antigamente falava o quê? Mata do doutor. Quem era esse doutor? Não sei. Mas ele falava mata do doutor. Aí a gente prevendo isso, sabendo que nós tínhamos conhecimento que aqui, ó, muitas terras por aqui, essa redondeza é toda nossa, nós viemos e estamos aqui garantidos por Deus,
Não pelo homem, por Deus. Estamos a garantir. Em 89, a gente foi para Brasília negociar com os poceiros. Geraldo Garrote, Pedro Benoni e Hélio da Purina. E tinha outra área também, que era de Leopoldo, mas que o Leopoldo não teve a mesma sorte do Hélio, porque estava para lá do Hélio, e o Hélio era divisa com a gente aqui no Everaldo Garrote. A gente conversamos e ficamos com a de Hélio. Então são essas duas áreas que a gente temos como uma área já definida, né? Elas já estão pagas. E então agora só está faltando a demarcação, né? Mas essa demarcação aí é com o governo, é com os parlamentares, que são quem, quem diz, né? Quem diz se vai ser homologada ou não. Depois tinha essa área aqui que eu estou, que ela fechava aqui. E nós ficava ali dentro da aldeia como uma garrafa, sem ter saída, saía pelo gogó. Então foi quando a gente também conversamos com o poceiro, e ele chegou a negociar com a gente, que a gente chegou até a beira da estrada. Então hoje a gente está aqui na beira da estrada, agora só que falta a terra toda, né? E a nossa terra toda do Chucurus Cariri era 36 mil hectares. Não, porque a terra também é pouca, é a terra mais pouca que até agora que eu já vi numa altemia é essa do Chucurus Cariri. Porque ela era 36 mil hectares, foi reduzindo, reduzindo e ficou em 13,20. E depois deu uma reduzida, ficou de 7 mil hectares. A mulher veio, a antropóloga, a Maria lá de Brasília, quando fez o estudo todo, disse, bom, a terra toda é 7 mil hectares. Aí disse, mas a senhora não andou em tudo? Não, andei, mas não encontrei veste nenhum. Aí, até que lá em Brasília, eu disse para ela, eu digo, a senhora tem razão, não tem encontrado nada, porque a cidade cobriu uma banda. A terra foi encolhendo, porque 7 mil hectares vai encolhendo porque a comunidade vai crescendo. Em tudo que vai crescendo, a terra vai encolhendo. Então, os outros mais novos que vai ficando, quando a terra não tiver mais aonde eles trabalhem, nem aonde faça nada, eles vêm aqui e cobrem vocês e têm a bondade de entregar a terra para eles, as 6 mil hectares. 6.020 hectares que fica aqui dentro. Aí isso foi feito, né? A gente assinou 7 mil hectares para sair na homologação e 6.020 hectares ficou arquivado lá dentro da FUNAI, né? Para quando a comunidade crescer, porque está crescendo mesmo, né? Todo dia nasce gente. Aí está lá, né? E a gente vimos morando por aqui, era 37 famílias, já hoje tem 200 e poucas famílias, quer dizer que a comunidade está crescendo, né? E toda a terra que tem para ser homologada é 7 mil hectares. É. Aí até agora a gente está esperando, né? Até que os meninos estão aí agilizando. Outra caminhada bem diferente. Vamos esperar, né? Que ele faça isso, homologue essa terra, para ver como é que fica. Não fica muito bom não, mas de qualquer forma é um direito dos povos, né? É muito perigoso aqui em Palmeiras dos Índios, mas fazer o quê? É que o índio quer. Seja perigoso ou que não seja, eles querem a terra. Eu tenho uma historinha, uma pequena história até de meu pai. Meu pai, ele foi escoltado daqui. Da Serra dos Macacos, pelos Amorim, uma família por nome de Amorim. Ou corre ou morre. Ou corre ou morre. Meu pai, ó. Pois é, por isso que eu digo. Aqui fomos muito massacrados nós. Hoje, muitos estamos no sossego e agradecer a Deus.
Agradecer a Deus, por quê? Porque, não sei não, meu Deus, era que eu me... Porque essa área daqui já era para ser homologada. Homologada. Essa e colégio, Porto Real de Colégio. Porto Real de Colégio já foi homologado. Mas não fizeram nada até agora. Está do mesmo jeito, né? E essa daqui ainda não foi. É o mês que entra, é o mês depois, e vai assim, vai. Até agora está na estaca zero. Mas em vários cantos aqui tem sinais que ela era indígena. Ela, a nossa terra é indígena. Porque aqui temos a Serra do Cariri, aqui na frente, temos a Serra do Cariri. E lá foi a fonte onde os índios antepassados, viviam, da Serra do Cariri, que vários deles desceram da Serra do Cariri, morando lá, desceram da Serra do Cariri. E, ó, Agora da igreja para cá, meia légua para cá, meia para cá, ela meia légua para cada lado. Aí é uma légua. É uma légua, a terra todinha é uma légua. Mas só encontraram 7.000 hectares. Porque os vestes estão tudo cobertos aí. Marco, limite, tudo aí ficou coberto pela cidade, né? Aí o governo nunca vai desativar uma cidade para dar terra a ninguém. Vai nunca. É complicado. O maior patrimônio indígena é esse aí gastador. Que dentro do processo da demarcação da luta terra, quem deu vida e trouxe uma ressuscitação foi o Gascado. Porque até o mesmo proprietário que dizia que era dono da terra, ele pediu isso, né? Então, aí veio pesquisadores aí e fizeram a pesquisa e nós aprovamos a terra. Ele se perdeu por causa disso. Porque ele pensava que embolica aquilo, que ele disse é morto para ele. Mas nós estávamos vivos. Agora, que o índio, por motivo dessas culturas que veio do Ocidente, né? Deixando o nosso Oriente para trás, de lado, nós perdemos por causa disso. E hoje a gente sabe, trouxe a ressuscitação, nos ressuscitou e estamos em nossa terra, foi ela que realmente a justiça acatou o pedido do poceiro, do branco, né? Mas ele pegou, chegou e encontrou. Veio à Universidade do Recife, veio fazer a pesquisa e encontramos. E no processo ele se perdeu completo. Era terrível. A Igaçaba representa uma urna dos antepassados, né? Porque antigamente o índio ele era sepultado dentro da jarra, da jarra que hoje é a agaçaba, né? Hoje se trata de jarra, naqueles potão grande. Então é esse o significado para o índio. Então são essas provas que um índio pode demonstrar que tem um território e tem um cemitério dentro do território, né?
A discussão é estudo. É estudo. Formação. Eu não. O meu é a terra. Ela já é rica. Ela tem tudo. Se planta, nasce, né? E planta uma semente e a gente, por exemplo, se torna milhares de sementes. O próprio índio, o próprio jovem, não tem essa discussão. Se discute muito, muito. Estudar, se formar. Colégio, faculdade. E é, e tem tudo. O jovem tem muito a aprender, é só ele se interessar e chegar perto dos mais velhos para ele escolher o passado. Porque sem o passado eles não têm presença. É isso aí que eu sempre falo para eles. Eu digo, olha, vocês têm mais que se reunir com os mais velhos para procurar saber como foi que eles começaram, o que foi que eles ouviram dos outros mais velhos ainda, o que é que eles trazem na bagagem para dar para vocês. Olha, não adianta falar em saúde e não fala no remédio. Aí eu fui colocar o que é remédio. O remédio era o índio. Nunca pediu a doutor. Nunca pediu o doutor. Nunca pediu dinheiro a ninguém. Nunca pediu escola para professor. Nunca pediu sobrevivência. Na riqueza do índio era mãe. E a nossa mãe, a natureza. O índio viveu sozinho sem precisar de civilização de vocês. É que eu já falei a meu filho, agradeço a Deus muito mesmo. E é só vitória. Eu estou na minha reserva, no nosso lugar sagrado, é só vitória para nós.